O que é política para você? Você se considera um bom cidadão? E se fosse presidente do Brasil, o que faria? A resposta está no questionamento. E no Cidadão Quem, que começa agora. Muito bem. No Cidadão Quem de hoje eu vou ter uma conversa super especial com uma representante das artes da Bahia que leva com muita dignidade a nossa arte, nossa cultura para o mundo todo. A atriz, também escritora, Ingra Liberato, atriz de cinema, de teatro e televisão, e que de um tempo para cá vem dividindo as suas inquietações também impressas em livro. É isso, Ingra? Seja bem-vinda. Vamos ter essa conversa. A conversa do Cidadão Quem, em geral, é uma mini biografia da pessoa, mas não impede da gente falar também de acontecimentos e trivialidades. Tá Espero ótimo. que você fique à vontade. Obrigada, James, por esse convite. Eu adorei a palavra inquietações, porque é bem isso, né? A vida nos chama para sair da zona de conforto, explorar outros caminhos. Então, eu sinto que eu sou uma pessoa bem assim, né? O fato até de ter saído de Salvador com 20 anos e já tendo feito várias coisas aqui tem a ver com essa inquietação, com querer explorar outros ambientes, conhecer outros profissionais, trocar. E eu acho que isso tem muito a ver com o espírito baiano, a troca, né? Claro. Se abrir para receber e também trazer algum conteúdo para enriquecer na troca, né? Sabe que, como eu morei em vários estados, isso é uma peculiaridade do baiano mesmo, essa troca. Com certeza. Acho até que é simbolizado pela própria Bahia, né? Que é essa água sempre se renovando, né? Entrando e saindo, e a gente se acostumou ao nosso porto receber tudo que vem de fora e tudo se tornar imediatamente daqui, né? Sim. Aqui tudo que chega vira nativo e o que acontece duas vezes já é tradicional. A gente fala tradicional festa, já teve uma vez antes. Aconteceu uma vez, está pensando em repetir, já virou tradicional. E todo mundo que chega aqui vira daqui. Agora eu queria que você falasse um pouquinho do que é que, assim, você saiu realmente cedo, mas já tinha uma atuação aqui. E você é filha de artistas, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa Salvador que você viveu até os 20 anos e do que é que o que é que dela você levou para as suas aventuras e atuações fora daqui. Então, eu sou de uma família de artistas, né? Como você falou. Então, desde sempre, o meu olhar para o mundo foi construído dentro dessa dimensão da arte. Então, meu pai, cineasta, artista plástico, minha mãe, escritora, roteirista, poetisa. Então, sempre teve a busca da poesia, né, o uso da palavra escrita, da palavra falada, no nosso dia a dia lá em casa. Pode? Como é que faz? Posso? É melhor que a botão? Conversando lá na rua. Ele mantém aqui. Não tem problema. Ah, tá. Pronto. Bora? Esse povo todo vai entrar? Então, daí eu queria que você falasse um pouco desta Salvador que você viveu até os 20 anos e do que é que o que é que dela você levou para as suas aventuras e atuações fora daqui. Então, eu sou de uma família de artistas, né? Como você falou. Então, desde sempre, o meu olhar para o mundo foi construído dentro dessa dimensão da arte. Então, meu pai, cineasta, artista plástico, minha mãe, escritora, roteirista, poetisa. Então, sempre teve a busca da poesia, né, o uso da palavra escrita, da palavra falada, no nosso dia a dia lá em casa, nos aniversários, nos encontros. A grande diversão sempre foi um dos filhos tocar ou dançar ou, né, declamar uma poesia. Então, sempre teve essa brincadeira, esse circo armado. No quintal, eu cresci, e meus irmãos também, eu sou a mais velha, a gente cresceu num sítio, minha mãe mora lá até hoje, e uma televisão lá em casa. Até meus 12 anos eu não convivi com televisão,
Por um lado, eu me sentia muito atraída pelo universo da televisão, justamente porque não tinha lá em casa. Mas, por outro lado, a nossa vida era o quintal, a brincadeira, subir em árvore, colher fruta, comer e conviver com os animais também, de uma pequena Mata Atlântica. E tudo isso é muito mágico, né? Tudo isso também alimentou, nutriu e nutre muito o meu imaginário. Isso está na obra do meu pai também, isso está na literatura de minha mãe, a natureza, essa influência tão potente e até espiritual, eu diria, da natureza. Então, eu sinto que quando eu saí daqui com... E mesmo antes desses papéis que você citou, você participou um pouquinho dos Trapalhões dançando. Queria que você falasse um pouco dessa experiência e dessa importância da dança, porque a dança, que é tão importante também para a cidade da Bahia, é uma linguagem que eu acho que norteia todo o resto da dramaturgia, né, da interpretação, né? Tudo, a coreografia, a noção coreográfica está também no jogo com as palavras e com as emoções, né, com as intensidades. Queria que você falasse um pouco disso. Sim, não, totalmente. É consciência corporal, né? É corpo, é vida e também é sensibilidade à flor da pele. Então, eu sinto isso muito forte na Bahia. Eu acho que o grande diferencial do povo baiano e o que a gente chama de axé é essa sensibilidade à flor da pele. E para o artista isso é fundamental. Consciência corporal também é uma coisa que eu sinto falta em muitos lugares. E aqui é nato, né? A gente tem isso naturalmente. E eu estudava aqui perto, no Terreiro de Jesus. A antiga faculdade de medicina era a minha faculdade de dança. Eu entrei na UFBA, fiz 1 ano e meio, mas aí eu fui para o Rio, aí tranquei um semestre, aí fui ficando, aí quando eu vi que a coisa lá realmente estava dando certo, aí eu resolvi não concluir a faculdade, porque também estava indo mais para o lado de atriz. Mas isso que você pergunta, James, e já dentro da pergunta anterior, é muito importante, o que é que a Bahia me dá, e eu sinto que me deu realmente régua e compasso, porque eu citei a minha família, eu citei o quintal, mas a Bahia exala arte, né? A gente até brinca que baiano não nasce, baiano estreia. E o meu filho, que é gaúcho, o Guilherme, quando nasceu lá no Sul, a plaquinha do quarto na maternidade era a estreia de Guilherme. Ah, claro. Claro, né? Sem negar as origens. Então, assim, a gente tem esse chamado, né, para se expressar fisicamente e nas palavras e no corpo. E a gente também é muito criativo. E eu sinto que todas essas características do povo baiano sempre estiveram comigo. Assim, eu sinto muito orgulho de ter vindo dessa escola Família Liberato e essa escola Bahia, né, com toda essa diversidade artística. E, sem dúvida, a consciência corporal que a dança me trouxe influenciou bastante para a minha conquista de algumas oportunidades que não eram muito comuns. Eu ainda muito nova, ainda começando uma carreira, inexperiente, e as pessoas, né, enxergando uma possibilidade e uma confiança de me dar papéis que né, são difíceis de serem dados para pessoas que estão começando. Inclusive um papel que eu acho que até hoje as pessoas te identificam com ele e te chamam pelo nome dela, a personagem é Ana Raio, né? Você é Ana Raio até hoje. Eternamente. E você falou de sua mãe, escritora, poeta. E a poesia também é essa coincidência formal, né? Coincidência de palavras. E eu sei que esse nome ecoa um desejo de sua mãe de te dar um outro nome, que não Ingra. Tá sabendo das histórias. Tá vendo? Conte essa história pra gente, completa, gente, em detalhes. Não, essa história porque Ana Raio é você mesmo, né? Antes de tudo, Ana Raios de Sol. Era para o meu nome ser Ingra Raios de Sol, né? Então essa é a história. Meus pais, muito criativos, queriam colocar frases no nosso nome. Então a ideia era ser Ingra Raios de Sol, mas na época o cartório não deixou. O cartório careta, né? Cartório careta. Aí não deixou, então ficou Ingra. Ingra já é um nome inventado. Né? Eles inventaram esse nome, não existia. Hoje existe depois que eu fiz televisão, porque a televisão divulga tudo, né?
Mas, assim, então Ingra já é um nome inventado e já é muito diferente, né? Aí tem as outras irmãs, Cândida, Luz, era para ser Cândida Luz da Manhã, o cartório não deixou, ficou Cândida Luz. Flor Violeta, o cartório aceitou. João Riso também aceitou, mas era para ser São João dos Carneirinhos. Uau. Enfim, o mais novo, Timóteo, que é um nome diferente, mas é um nome que existe, né? Mas, enfim, quando a gente resolveu fazer Ana Raio, na verdade, não era para eu interpretar Ana Raio. Eu estava casada com o Jaime Monjardim, ele estava dirigindo a novela Pantanal, eu tinha feito o início da novela e estava de folga, estava acompanhando ele numa gravação na Festa de Peão de Barretos. E nós ficamos encantados com o universo do peão de boiadeiro. Do peão de rodeio, né? É o universo rural dessas caravanas de rodeio. E a gente ficou tão encantado ali com aqueles caminhões que viravam casas e aquelas trupes e aqueles personagens assim extremamente exóticos e interessantes que a gente começou a sonhar uma história, eu e o Jaime. E tem uma foto, a gente sentado assim no chão de um stand de uma daquelas marcas lá de máquina rural, e a gente com um guardanapo na mão, a gente começou a escrever essa história, assim, não lembro quem começou, mas já pensou se existisse uma mulher que fosse campeã de montaria em touro? Na época não existia, hoje existem muitas. Uma mulher que fosse campeã e a grande paixão da vida dela, o grande amor também fosse o grande concorrente dela. E aí a gente começou a criar essa história, né? Então ela foi estuprada, olha os temas, né? Numa novela de canal aberto. Ela foi estuprada, engravidou, e o violentador rouba a filha dela, e ela vai passar a vida buscando essa filha, né? Então a gente fez essa ideia inicial, chamamos, né? Ele que era o diretor, eu estava ali só de musa inspiradora. E ajudando a escrever a história, mas aí chamou os roteiristas, né, o Marcos Caruso e a Rita Buzá, mas quando a gente passou essa história para eles, eu já tinha tido inspiração de vários nomes, eu sempre gostei de dar nomes, né, e tinha pensado em Ana Raios de Sol. Eu não era Ana Raio ainda, eu sabia que eu ia fazer a novela, porque, claro, eu estava casada com o Jaime, participando de toda a criação, e tinham muitos papéis para eu fazer, mas eu estava muito no início da minha carreira. E Ana Raio era protagonista. Então, assim, eu pensei, Ana Raios de Sol, porque eu achei um nome forte, mas não que eu fosse fazer a Ana Raio. Os autores resolveram que Ana Raios de Sol era muito longo, então vamos fazer Ana Raio e tal, mas não tinha atriz ainda. Tinham várias personagens para eu fazer, eu não sabia qual eu ia fazer. E aí, um belo dia, o Jaime me liga, eu não estava com ele na emissora, e falou, Ingra, a gente decidiu agora quem vai ser Ana Raio. Eu, que bacana, que legal, quem vai ser? Aí ele falou, você está sentada? Aí eu sentei, já comecei a ficar assustada, né? Ele falou, é você, a gente acabou de decidir que vai ser você. E no primeiro segundo me deu medo, assim, eu fiquei meio, uau, será que eu consigo? O medo do sucesso. O medo do sucesso, foi daí que veio o primeiro livro. Vamos chegar. Mas, assim, logo em seguida eu, né, também relaxei, eu confiando muito nele, em toda a equipe, em todo o processo. Falei, não, eu vou dar conta. Essa personagem também veio, né, da minha contribuição e vamos lá, vai dar certo. Mas foi assim. E deu muito certo, marcou. E acho que naquele momento foi muito importante o sucesso dessas novelas, porque também dividiu um pouco uma hegemonia da TV Globo, né? Que é muito importante para o Brasil, mas a gente sabe que toda hegemonia, todo monopólio, ou quase, é arriscado. Sim. Então a Manchete ali fez frente na parte que a Globo era mais forte, que é a teledramaturgia. Eu vou até te contar um detalhe importante, porque a Globo era única, né? Então, dentro da Globo, vários profissionais da equipe técnica e vários atores torciam pelo sucesso da Manchete.
Porque se a Globo, como única... Isso é muito interessante, né? Porque se tem uma empresa que é a única, ela faz o que quer, como quer, e até o valor dos profissionais fica muito rebaixado. Quando tem concorrência, a qualidade sobe para todo mundo que trabalha e para os espectadores também. Então, assim, o pessoal da Globo torcia muito pela Manchete. Claro. E hoje, como é que você vê essa questão da dramaturgia nacional em relação às plataformas de streaming, por exemplo, que já trazem um formato pronto, que é realmente estrangeiro ao nosso, né? Porque aqui a gente tem um know-how de fazer teledramaturgia, especialmente pela Globo, mas as outras emissoras passaram a fazer também. Nós temos uma linguagem nacional, que é inclusive exportada também, né? Tem gente que fala português brasileiro em outras partes do mundo porque aprenderam com as telenovelas. E hoje nós temos as plataformas de streaming mudando um pouco essa relação e as relações também do mercado envolvendo esta atividade. Queria que você falasse um pouquinho como é que você vê tudo isso. Nossa, é tanta coisa que eu confesso que eu fico meio perdida por causa do volume, da quantidade de ofertas, né? A gente saiu, né, de 2 emissoras, 1, 2, para centenas agora. Então, assim, tem esse lado que eu acho muito bom da diversidade. Eu, sinceramente, não sei se a televisão com grade fixa vai se manter, né? Eu acho que ela se mantém e talvez se mantenha por um bom tempo em função das pessoas que nasceram e cresceram com esse hábito de ver televisão, né? De estar dentro de uma grade fixa. Mas à medida que o mundo vai se transformando, que as pessoas vão tendo rotinas que não são tão rígidas, tão engessadas, fica muito difícil você seguir uma programação naquele horário. Por exemplo, eu tenho interesse por vários conteúdos, mas assim, para mim é quase impossível eu parar todo dia na hora X para ver um conteúdo que eu gosto, porque passa só naquela hora, entende? Então, assim, para mim tem que ser streaming. E por isso os canais abertos de grade fixa também têm os seus canais de streaming, porque todas as novas gerações não vão se adaptar a uma grade engessada, né? Então, assim, eu acho que à medida que a vida vai se transformando, vai ser streaming, vai ser grupos de interesse, né? Tribos, nichos, mas tem um risco da gente ficar muito bitolado, né? Dentro de uma bolha, de uma mentalidade. Então, como sempre, tem 2 lados, né? Pois é. E falando nessa questão da demanda, assim, eu vou assistir na hora que me é possível, na hora que eu quero. Eu lembro quando surgiram esses e-books, esses livros digitais, um dos grandes contrapropagandistas foi o Humberto Eco. Ele dizia que o livro físico é insuperável, que é um formato perfeito. Depois ele abrandou a crítica e acho que abriu um pouco a cabeça, dizendo que como ele era professor, tinha que levar às vezes 20 volumes numa viagem para uma conferência, agora ele podia levar os 20 volumes num Kindle. Sou eu. E aí você... E o livro tem essa característica, você o aborda quando quer, e ele talvez seja até mais abrangente que a própria internet, porque a conexão não cai, né? Muito bom. O tempo todo está à sua disposição. E aí você lança o seu primeiro livro em 2016, é isso? Foi, isso. Queria que você falasse um pouco dessa sua chegada para esse universo das letras impressas. Sim, então, é muito interessante porque assim, eu tenho um grande desafio na minha vida, que é o desafio da comunicação. Então, assim, pode não parecer hoje, mas eu fui uma criança muito tímida, assim, travada. Não era só que eu não sabia muito me expressar, não, eu não conseguia pronunciar as palavras, principalmente com as pessoas da minha idade, até assim meus 11, 12 anos, era muito difícil e era um sofrimento mesmo. Porque, sei lá porquê, né? Eu vivia no mato, meio bicho do mato, estava feliz ali no quintal, não queria sair dessa zona de conforto, né? Para mim era bem desafiador me relacionar com outras pessoas. Eu também me achava um pouco estranha, meu universo era diferente, meus pais, minha casa, minha vida era diferente daquela vida comum. Meu nome era muito diferente. Eu queria, sei lá, Mônica. Maria.
Não, eu queria, sei lá, um nome moderno, Mônica, Fernanda, sei lá, mas tudo era muito diferente, eu me sentia muito esquisita. Foi um momento onde as pessoas estavam indo para shopping, começou a moda do shopping, e lá em casa era tudo muito natural, eu não queria aquilo. Então, assim, meu esforço era de ser mais urbana e comum, né? Assim, comum com os meus colegas de escola. Mas, enfim, era um grande desafio, esse desafio da comunicação. E eu fui aprendendo a renascer e a me tornar a pessoa que eu queria me tornar, né? Então, eu me lembro de um ano que virou o ano e eu resolvi, né, fiz um compromisso comigo mesma que eu ia me tornar uma pessoa fluente, capaz de me comunicar com os meus colegas, porque eu sofria muito com isso, era sofrido. Assim, quem é muito tímido, quem é travado, vai saber o que eu estou dizendo. Assim, a pessoa dizer bom dia e a perna tremer. Você sabe? Assim. É verdade. Não, mas a gente vai mudando, vai desenvolvendo, aprendendo a viver com isso. Mas eu passei por uma experiência parecida. Sim, aí é muito difícil, né? Assim, porque a perna treme, fica vermelha, a voz não sai direito, é horrível. E eu consegui me transformar nessa pessoa, eu virei realmente uma outra pessoa muito diferente, também descobrindo desse modo que nós podemos ser muitas pessoas diferentes numa vida só, né? Nós vestimos a pele de personagens, então aí já começa, é muito interessante como a vida vai trazendo ferramentas para o que vem depois, né? Isso foi antes de me tornar atriz. E tem pessoas que quando souberam que eu estava me tornando atriz no Rio de Janeiro, começaram a me ver na televisão, pessoas que conviveram aqui comigo na escola, não acreditaram, falaram assim, o quê? A Ingra, que ficava encolhida no recreio, no canto da sala, não saía nem pro recreio, de tão tímida, ela virou atriz de televisão, como assim, né? Então, assim, minha vida é um eterno romper de barreiras, romper de limites, e a escrita sempre foi também um limite muito forte, assim, eu tinha muito medo de me expressar. Quando eu escrevia e eu sentia facilidade, eu não queria assinar isso. Quando estava casada com o Jaime, ele me pedia muito para escrever cenas da novela, eu tinha maior facilidade de escrever, ele falava, eu preciso de uma cena divertida, uma cena romântica, uma cena para fazer as pessoas chorarem. Eu tinha uma facilidade absurda, mas eu não queria assumir isso mesmo como mais uma profissão. Eu tinha medo de me expor. E o medo do sucesso foi, assim, a primeira pontapé na porta, sabe, assim, para romper mesmo esse limite. Uma xamã me falou, Ingra, você devia falar sobre o medo do sucesso, você tem isso, o medo de se expor, escreva um livro. E eu estava num momento de um mergulho mais profundo no autoconhecimento, né? Eu tinha acabado de entrar no xamanismo, que é um caminho, assim, de morte e renascimento, quase literal, assim, é um caminho muito forte, assim, radical. E eu resolvi me colocar mesmo nesse lugar de me colocar do avesso, né? De arrancar as máscaras, de confessar minhas fragilidades, minha humanidade. E olha, assim, foi muito difícil, mas foi uma libertação incrível, foi uma cura, assim, absurda, porque foi um parto escrever, né? Assim, tinha momentos que eu faltava o ar, assim, eu parava, assim, falava, uau. Parava para respirar, para dar uma volta na lagoa, né? Eu estava no Rio direto essa época, e tomar coragem mesmo para seguir adiante. Escrevi o livro em menos de 4 meses, o primeiro editor que leu adorou, o livro passou assim na frente de uma fila de 200 títulos, eu não sabia disso, fui saber depois, e se tornou assim cura de quem lê, né? O medo do sucesso. Depois desse primeiro, cura para quem lê, depois desse primeiro, aí destampou assim, sabe, assim, curou mesmo esse medo. O segundo, A Natureza Oculta e Iluminada, já escrevi assim com muito prazer. E esse terceiro, O Despertar do Amor Sistêmico, que eu esqueci de trazer, tinha pensado até, enfim.
O Despertar do Homossistêmico está tá em lançamento agora. E eu acho que, assim, como eu gosto dos desafios, né, é um passo além dos outros, porque eu vou muito fundo em algumas filosofias, em alguns caminhos de autoconhecimento, eu trago as bases teóricas desses caminhos, eu falo de ciência, eu falo de física quântica, eu falo do desenvolvimento do cérebro humano, de como essas fases do desenvolvimento da nossa estrutura psíquica e da nossa estrutura fisiológica, como isso impacta na nossa maneira de viver. Então eu vou falar de coisas que são fruto de formações que eu tenho feito e de lugares que eu ocupo hoje também, como terapeuta. Então, assim, estou aí abrindo novos caminhos e falando hoje também com os terapeutas, com os colegas, né? E o primeiro livro abriu também esse diálogo, mas também com o público, com pessoas que estão nesse processo do autoconhecimento. Falando ainda no medo do sucesso, que não é um medo muito fácil de identificar, né? O medo de barata é um medo que todo mundo tem e descobre, se manifesta muito explicitamente. Já conversei aqui neste mesmo programa com o músico Zé de Abreu, e ele disse que identificou já na maturidade que sabotou algumas coisas do seu próprio trabalho, da sua própria carreira, sem ter percebido durante o processo. E uma outra figura que eu não entrevistei nesse programa, mas com quem conversei algumas vezes, que era o Luiz Melodia, parece que passava por um processo semelhante, assim, de quando a coisa parecia que ia engrenar, ativava alguma coisa nele que talvez não fosse consciente, mas que era uma tirada de pé, era um recolhimento, algo assim. Queria que você falasse um pouco disso na sua experiência pessoal. Perfeito. É exatamente sobre isso. Então, eu lembro que na época, em 2016, eu até pesquisei na internet se tinha alguém falando sobre medo do sucesso. E não tinha quase ninguém falando sobre isso. Porque te parecia uma coisa evidente quando você identificou, né? E não tinha ninguém falando sobre isso, né? Tanto que quando essa xamã falou para mim, você tem medo do sucesso, eu também achei estranho, eu nunca tinha ouvido falar. Porque a gente fala de medo do fracasso, né? Todo mundo quer se proteger do fracasso. Mas medo do sucesso... E aí eu encontrei duas pessoas só que falavam sobre isso. O Flávio Gicovati, um psicanalista que eu cheguei a falar com ele, ele falou, você pode usar trecho de livro meu, é só citar e dar o crédito e tal, mas acabei nem usando, e ele faleceu, assim, poucos meses depois da gente ter trocado um pouco. E o Paulo Coelho também falava sobre isso num texto, num artigo que ele publicou, porque ele próprio teve momentos onde ele estava para encontrar com ídolos, assim, vendo o ídolo ali a poucos metros, e ele virou as costas e foi embora, com medo do encontro. Enfim, mas não tinha ninguém falando. Hoje, se você bota esse título Medo do Sucesso na internet, tem muita gente falando. Então, eu sinto que tinha um campo para esse conhecimento chegar. E um dos principais motivos de eu escrever um livro sobre isso é exatamente o que você falou, porque o medo do sucesso, ele não vem com cara de medo, ele vem disfarçado de 1000 desculpas, 1000 justificativas super coerentes que a gente inventa, né? Então, assim, no meu caso, né? Então, de repente eu falava, tô cansada, vou descansar, porque eu trabalhei muito, tô um ano trabalhando muito, ok, mas não era um descanso de 1 mês, 2, 3, 4, foi um descanso de 4 anos, assim, sabe, assim, totalmente medo do sucesso, que quando eu voltei naquele momento onde eu estava recebendo convites para alçar voos maiores, como eu digo, eu voltei naquele momento e senti meu coração apertou, assim, teve medo de crescer, medo de sair da zona de conforto. Então, assim, eu fui identificando as máscaras do medo, né? Então, a gente vai inventando desculpas mesmo. Eu sou humilde. Essa é uma máscara clássica do medo. Clássica, assim, eu tinha muito isso. Me sentia num momento de muito brilho, de muita expansão, olhava para o lado, via outras pessoas acomodadas que não estavam explorando o próprio brilho pessoal,
E eu começava, eu tô, né, tô me expondo muito, isso exige responsabilidade, exige trabalho, exige sustentação, eu tô brilhando mais do que os outros, eu sou humilde, vou abafar um pouco aqui a minha luz e tal. E todo mundo tem essa luz, mas o fato é que você brilhar no seu potencial máximo é a verdadeira humildade. E isso exige uma sustentação, isso exige energia, né? A sua responsabilidade aumenta, você vai ter mais pessoas focando em você, né? Então, assim, é como se você expandisse a área de presença. Isso é muito mais exigente do que você ficar no cantinho, apagadinho, ali na zona de conforto. Então, hoje eu sei que expandir cada vez mais e atender o chamado da vida é a verdadeira humildade. Porque não é sobre você estar ali recebendo aplausos, é sobre você estar a serviço da vida. Então, muda completamente o paradigma. Se a vida está me abrindo um caminho, né, como abriu o caminho da escrita e o caminho das terapias, eu já acordada quanto ao risco do medo do sucesso, quando a vida começou a abrir esses novos campos, eu cheia de medo, mas eu falei, vou com medo mesmo. Porque agora eu já sei o perigo disso travar o meu caminho. Não, a vida está me pedindo, eu posso me doar nesse sentido, eu posso realmente oferecer um serviço sério nas terapias, em constelação familiar, vou servir, né? Assim, por mais desafiador e às vezes até temeroso que isso possa ser, mas eu confio em mim, confio no campo, eu vivo esses processos há 27 anos, desde 96, então assim, eu coloco a minha confiança na própria vida, ela está me convocando, eu digo sim. Então isso muda muitas coisas, né? Que lindo. Agora, falando em sucesso, o que é que tem de melhor e de pior quando você está na crista da onda, assim, você está lá na Ana Raio, estourado, todo mundo, e aí isso atrai muita coisa, né? E atrai muita bajulação, atrai muito sentimento superficial também. O que é que tem de mais legal e de mais chato naquele momento? Porque o sucesso é um negócio sempre cíclico, né? Tem uma espécie de bolsa de valores nisso. O que é que tem de melhor e de pior quando se está bem lá no topo? Sim, então, eu hoje tenho uma noção clara que o sucesso, a fama, né? O sucesso como fama... A fama, é um teste espiritual gigantesco, gigantesco, assim, sobre a espiritualidade mesmo da pessoa. Porque você acreditar que você é tudo aquilo e seu ego virar o rei do seu ser é muito fácil, né? Então, assim, como hoje eu estudo muito sobre tudo isso, né? E observo isso o tempo todo, porque autoconhecimento é uma observação constante do meu mundo interno, eu sei que o ego precisa ser forte, com certeza, senão ele vai... O ego é a estrutura psíquica, né? A vontade, o fazer, o ir atrás. Esse ego, essa personalidade precisa ser forte, senão a gente desiste no primeiro obstáculo. Porém, essa força do ego precisa estar a serviço de uma consciência, de uma espiritualidade desenvolvida. Isso é muito sério. Quando o ego vira o dono, quando ele acha que, né, que realmente ele é o melhor, né, quando entra nessa régua de ser melhor que os outros, né, né, porque imagina, se a verdade é que você não é melhor do que ninguém, todos nós somos iguais, e você começa a acreditar que é melhor, a queda é muito dura. A queda assim, é dolorida. Eu tenho um dos meus professores fala que o ego entra na máquina de moer, vai entrar na máquina de moer, né? Você vai entrar num processo de ter que se humilhar de alguma maneira. Para quê? Isso não é castigo, não é nada disso, para você voltar para a realidade, que a realidade é essa, ninguém é melhor do que ninguém e ninguém também é pior. Então, assim, esse lugar da fama é um lugar muito complicado, onde você vai estar olhando muito para o mundo externo, esperando muito esse lugar de ser bajulado, você se acostuma com a bajulação, se acostuma com o ego inflado, e é impossível você manter isso na crista da onda. Não existe isso. A vida é cíclica, então assim,
a maturidade vai trazendo essa possibilidade de sabedoria, de assim, e os orientais trazem muito essa sabedoria, né? Se você está na crista da onda, não fica tão alegre com isso, né? Assim, desfruta, ai que legal, desfruta, mas você sabe que isso é momentâneo. Se você está também lá na onda baixa, se você está nas, como a gente fala, vacas magras, né? Se você está num momento muito ruim, desafiador, também segura a onda e fica firme, porque também vai passar. Então a vida é cíclica, né? Então assim, nem a fase desafiadora é permanente, nem a fase da crista da onda é permanente. Então vamos desfrutar de tudo. Eu tenho uma amiga que fala, maravilhosa, uma psicóloga carioca, foi ela que me apresentou a constelação familiar. Ela fala, a vida é feita de 2 As. Tá bom, aproveita. Tá ruim, aprende. Então, tá bom, aproveita, tá ruim, aprende. Mas a vida é isso, ela não para. Não para. Então, assim, é muito perigoso, a fama é muito perigosa. É muito perigosa, porque para você desconstruir depois esse ego inflado, dá muito trabalho, assim, eu sei. E todo mundo ali te paparicando, né? Vem aqui, senta aqui perto de mim. Ai, você é isso, você é aquilo. Eu não acreditava muito nisso, assim. Uma parte de mim tentava desconstruir isso o tempo inteiro, né? E as pessoas que trabalhavam comigo são prova disso, assim. Sempre teve uma oferta para me cercar, me proteger, né? Até porque quando você está trabalhando muito, você precisa ter um momento de descanso. E eu falava, não, eu quero falar com todo mundo. Porque eu sentia que isso me nutria, né? O contato direto, o abraço, a troca de olhar e estar próximo. Ana Raio e Zé Trovão foi uma novela itinerante. A gente não tinha estúdio. Nunca fez uma cena em estúdio. Era viajando pelo Brasil. Então, eu encontrava o tempo todo com dezenas de pessoas. Acabava o dia de gravação, que tinha começado às 7 da manhã, acabou a luz às 7 da noite, a gente estava encerrando, tinha, sei lá, podia ter 10 pessoas, também podia ter 50 querendo falar comigo. E eu queria falar com elas. Eu sentia que isso me deixava com o pé no chão. Mas tinha um lado de mim, é inevitável, tinha um lado de mim que achava que talvez isso fosse durar para sempre, né? E não dura, e ainda bem que eu caí na real. Tem alguma personagem que você sonha interpretar ainda, que você gostaria de fazer? Tem. Tem personagens que hoje... enfim, é porque tem a ver com o conhecimento que eu tenho hoje, né? Com as experiências que eu tenho hoje. Então, uma xamã, eu acho que seria incrível, porque hoje eu também levo as terapias para o meu trabalho artístico, né? Eu faço constelação familiar para enriquecer o processo criativo, né? Na fase de pesquisa de personagem, ou até na fase de escrita de roteiro, é possível você se utilizar do campo fenomenológico da constelação familiar para enriquecer o processo, para ir mais fundo no roteiro, na personagem. Então, eu já uso isso no meu trabalho e já ofereço para diretores, roteiristas e colegas, né? Então, já uso bastante. E todo essa vivência com as energias, né? Então, assim, no caso da xamã, se for o caso um dia de fazer, tem essa relação com as energias da floresta muito mais conscientes, né? Eu já tinha, porque eu cresci no quintal e perto da natureza, mas hoje isso está muito mais claro para mim, assim. Então, acho que vai ser maravilhoso. Tem várias outras personagens, mas assim, claro. É uma sacerdotisa, uma xamã, personagens ligadas à natureza e às energias, eu acho que seria incrível. E você se encontrou melhor no teatro, na TV ou no cinema? Cinema. No cinema, né? Então, assim, eu fiquei muitos anos dizendo que cinema, né? Porque cinema é o audiovisual que eu, pessoalmente, mais consumo. Uhum. Então, assim, desde sempre, para me inspirar para os personagens que eu faço, seja na TV, seja no teatro, seja no cinema, eu consumo cinema.
Então, para inspirar minha vida, é o cinema. A gente tem a influência do pai também ali. Né? Nossa, mas o cinema para mim é mágico, assim. Eu construo muitos mundos internos através do cinema e até para escrever, para tudo é cinema. Mas como eu já tive experiências muito felizes, inspiradoras e transformadoras no teatro e na televisão, eu até parei de falar isso. Então, assim, hoje eu acho que é o projeto, né? Por exemplo, muito do que eu fiz na televisão no início tinha a ver com cinema. Era externa, locação, uma câmera, né? Preparação, como o cinema faz também, relação com pessoas reais, com pessoas de verdade. Então, depende do projeto, né? A sensação que eu tive é que eu experimentei fazer audiovisual como o cinema faz na televisão e também já experimentei no teatro, que é com essa estrutura de preparação, de mergulho mais profundo, de cuidado, a luz do cinema levada também para o teatro ou para a televisão. Né, comecei a fazer televisão com pessoas muito ligadas à luz, né, à iluminação. Então, assim, isso para mim é crucial. Assim, eu não me importo de ficar 3 horas para um fotógrafo medir a luz e fazer a luz que ele acha a luz dos sonhos, porque eu sei que a cena vai ganhar alma com a luz bem feita, né? Eu aprendi assim. Então, eu aprendi muito tudo que está no entorno do set, todos os bastidores, todas as áreas técnicas também. Então, nossa, é encantador, assim, é um universo muito mágico. Ingrid, eu quero saber, assim, falando em cinema, se tem para você filme que você... O filme da sua vida, o filme que você recomenda para as outras pessoas. Ai, assim, gente do céu, tem muitos. Uns 3. Ave Podia separar um Maria. pouquinho assim, cinema nacional, Nossa Senhora. cinema internacional. Você devia ter me pedido isso antes para eu pensar, porque é tanta coisa, né? Top 5. Vou falar aqui, né? Mas assim, podiam ser uns 10, mas Asas do Desejo, de Wim Wenders, né? Incrível. Toda aquela poesia desse filme. Aí eu vou do 8 a 80, tá? Scarface, com Al Pacino. Foi um filme que, quando eu assisti, que eu vi Al Pacino interpretando daquele jeito, naquele filme eu disse, eu quero ser atriz. Olha aí. Por causa da visceralidade, da verdade da interpretação de Al Pacino. Aquilo foi um marco, foi o Actor Studio trazendo essa escola da verdade na interpretação. Vinha de um tempo onde as interpretações eram muito aquele foco de luz no olho das atrizes hollywoodianas, aquele glamour de deusas, e vai para vida real, né? Ali com a Michelle Pfeiffer, também nesse filme, né? E toda a dor ali exposta, a flor da pele e a fúria. E nossa, aquele filme me arrebatou. Você vê que eu vou da poesia do Wim Wenders para Al Pacino ali rasgando tudo. Então, sei lá, né? Mas são muitos filmes, tá? Eu teria que parar aqui para pensar, porque eu estou muito no universo da literatura. Dos assim. livros. Mas esses 2 filmes já representam muito bem já são uma mostra preciosa do que o cinema o cinema europeu pode. E o melhor do cinema europeu e do melhor do cinema americano, talvez, né? Mas a gente estava falando um pouquinho de livros. Você sempre esteve em contato com os livros, mas agora você tem os seus próprios livros. Você estava falando dessa materialidade do livro, né? Que é uma coisa essencial, né? A gente pegar no livro. Eu gosto de ter uma mania de cheirar o livro, sobretudo quando é novo. Sim, sim. O papel, o tipo de papel, se o papel é adequado para aquele conteúdo. E queria que você falasse um pouquinho e falasse um pouco do seu mais recente livro. O Despertar do Amor Sistêmico. Ontem foi o lançamento em Salvador e esgotou. Então, eu tinha lá em casa da minha mãe, que na vinda para cá eu acabei não pegando. Que bom, é o preço do sucesso. Foi sucesso. E eu não tenho mais medo de sucesso, então tá tudo certo. Isso que você fala da materialidade é muito interessante falar, porque assim, eu me sinto uma pessoa que me reciclo todo dia. Assim. Eu amo
a tecnologia. Ao mesmo tempo que eu amo a floresta, eu amo a tecnologia. A última vez que eu fui na fazenda do Almissata, na beira do Rio Negro, no Pantanal, tinha internet, né, do moço lá americano, tinha internet na beira do Rio Negro. Eu acho que esse casamento é muito bom, né? Porque se você precisar falar com o mundo, você fala com o mundo deitado na beira do rio, né? Então, e se não quiser, também não fala com ninguém. Então, eu acho muito bom poder ter essas opções. Eu uso isso de e-book, porque justamente eu viajo muito, não daria para levar a minha biblioteca dentro da mala. Audiobook também, adoro. Assim, enquanto eu estava lendo, escrevendo esse terceiro livro, eu precisei ler algumas biografias, mas eu não tinha tempo de ler essas biografias, né? Esses livros. E eu só dei conta de acessar esses conteúdos por causa de audiobook. Então, também acho maravilhoso. Agora, o livro na minha mão é mágico, assim, é emocionante, é mágico. Esse projeto desse livro, Despertar do Amor Sistêmico, está lindo. A capa tem uma coisa sensorial, tátil, tem um relevo assim, mágico, sabe? Então, assim, pegar o livro na mão, a minha sensação é que eu pari um filho mesmo, por causa dessa materialidade que você fala. Sim, porque é algo que era só uma ideia, né? Estava no mundo das ideias, como já diria Platão, algo imaterial que eu gesto, escrevo, penso, tem toda uma energia envolvida, tem toda uma permissão do mundo me fecundar. Gente, é um processo de gestação e de parto mesmo, assim. E se ele vira uma matéria, como é um livro, na minha mão, quando eu entrego para alguém, eu sinto que eu estou entregando, né, um filho, uma parte de mim. Então, tem muito essa sensação de, gente, eu pari isso, né? Isso se materializou a partir das ideias e das inspirações. Então, eu acho que cada coisa tem o seu lugar, assim. O e-book tem seu lugar, o audiobook e o livro. E você sabe que eu tenho me surpreendido. Eu tive uma experiência agora recente no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em que, assim, na entrada do aeroporto, já na sala de embarque, antigamente tinha uma grande lanchonete, assim, uma coisa gigantesca, que estava sempre lotada de gente, vendendo. E, recentemente, antes de vir para Salvador, tem um mês mais ou menos, quando eu entrei naquela sala de embarque do aeroporto de Congonhas, não tinha essa lanchonete gigante, tinha uma livraria gigante. E a que tinha no primeiro andar estava 3 vezes maior. E eu fiquei muito surpresa, que eu falei, uau, o livro... Está vivo. O livro está vivo mais do que nunca, né? Então, que alegria, assim. Muito bom. Falando nessas relações e materialidade e tudo mais, grande parte das relações humanas hoje são mediadas pela internet, né, pelas redes. E isso é bom porque, de fato, é uma abertura. Eu conheço muita gente que talvez nunca conhecesse se não fosse por essas vias. Ao mesmo tempo, às vezes parece que a nossa própria tecnologia é que não acompanha aquela e a gente acaba usando mal. E aí a ferramenta que deveria ser um auxílio, uma extensão, se torna um elemento de atrapalhamento ou de restrição. Né? Então tem muita gente que fala assim, eu nunca mais vi meus parentes só no WhatsApp, só no não sei o quê. E aí aquilo que deveria ser uma abertura se torna um fechamento. Isso, tem gente que já nasceu nesse mundo novo, que está começando as relações já no digital. Queria que falasse um pouquinho como é que você acompanha essas mudanças aí dos encontros, a pessoa está num balcão de um bar, ou está hoje todo mundo no Tinder procurando o amor da sua vida e tal. Sim. James, sabe que esse é um assunto de ponta, né? A gente faria um programa inteiro sobre isso, Só sobre né? isso. Porque, assim, inclusive é um dos meus objetos de experiência de vida e de estudo e de observação. Porque nós somos uma tecnologia absurda que a gente ainda não sabe usar. Então, hoje, nas terapias que eu trabalho, né, falando da constelação familiar, que é onde eu atuo assim, diariamente, a gente vê
sempre, em cada encontro, em cada processo terapêutico, que o nosso corpo é um canal de informação absurdo. Assim, existe também um algoritmo universal, que é a própria sincronicidade, que Jung já observava, né? Então, o que é o algoritmo da internet? É o algoritmo da vida. Onde você sintoniza a sua frequência mental, seus pensamentos, você vai atrair aquele tipo de experiência, você vai observar e você vai perceber no seu entorno tudo aquilo que você carrega no seu coração. Então, a partir dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a gente vai atrair pessoas e eventos que estão em frequência com isso que a gente carrega dentro da gente. Então, isso é uma tecnologia biológica absurda. E a gente está equivocadamente achando que a tecnologia virtual da máquina, né, da inteligência virtual, é alguma coisa a mais do que nós somos, né? Uhum. Então, assim, eu sinto que essa tecnologia da, entre aspas, inteligência artificial é maravilhosa para fazer coisas que a gente não precisa mais fazer, tipo o Waze. Cara, eu não preciso ficar bolando um trajeto na minha cabeça e eu também não vou saber onde é que tem trânsito, onde não tem trânsito. Eu boto lá o Waze e ele me leva. Isso é uma coisa muito simples, né? Traçar caminho, o Waze, né? Tecnologia artificial, inteligência artificial, fazer conta, inteligência artificial, informação, inteligência artificial. Porém, a inteligência artificial, essa tecnologia, ela é um banco de dados do passado. É olhar para trás, é tudo que foi experienciado até agora. Poder criativo é ser humano. E essa tecnologia avança na mão de um ser humano. É um ser humano que dá novos dados. Ela pode recombinar, mas é tudo antigo, né? Assim, nós temos o poder criativo e é divino isso. Nós temos o poder de captação de informação. Nós temos a telepatia, uma comunicação natural que a gente não desenvolve. Então, você falou muito bem, se a gente fica apoiado na tecnologia, na informática apenas, né, e não usa só para essas coisas corriqueiras mecânicas, se a gente quer usar essas ferramentas para substituir na nossa capacidade criativa... Para viver em nosso lugar, né? Para viver em nosso lugar, eles não vão viver e nem a gente, né? E a gente diminui muito a nossa capacidade de criação, de interação, de expansão de consciência. Porque a máquina não tem consciência. Então, assim, hoje eu vejo cientistas que trabalham com máquinas, né? Inclusive máquina e cérebro combinado, dizendo inteligência artificial não é nem inteligente e nem artificial. Não é inteligente porque ele está sempre olhando para trás e falando do passado, das experiências até agora. E não é artificial porque eles são sustentados, os dados são sustentados por pessoas. E são mantidos e são limpos através de pessoas, porque senão eles produzem coisas terríveis também. Então, assim, no momento onde a gente realmente tem a tecnologia, o mundo virtual, para nos conectar, e eu uso muito, eu faço lives, eu facilito constelação familiar na sala do Zoom. E não sei explicar porquê, mas a constelação familiar virtual, às vezes parece mais intensa do que a presencial. Porque é o campo não local, é o campo quântico. Então, assim, é muito intenso, é igual ao presencial. Agora, eu não deixo de fazer todo o movimento, de colocar minha energia para produzir o encontro presencial. Então, assim, toda semana tem um encontro presencial, eu vivo dando retiros, eu vivo chamando as pessoas, né, organizando com outras colegas para a gente ir para ambientes naturais, para a gente encontrar em algum lugar, para a gente se olhar, para a gente fazer uma roda, para a gente acender uma fogueira, assim, o resgate dessa ancestralidade arcaica. Então, assim, para mim, essa é a combinação divina. Eu ter a tecnologia para traçar o caminho, fazer conta, ir para uma pesquisa se eu precisar, e ter a minha mente aqui super afinada para criar, para conectar e para expandir consciência e para trazer vida. É o match perfeito. Ingra, foi um prazer enorme conversar com você, uma honra. Obrigada. E queremos agradecer também aqui ao espaço. Maravilhoso. Lindíssimo, nossa, né? Gente. Super chique, onde a gente tem gravado Cidadão Quem.
Ernesto Bittencourt Galeria de Arte, com um acervo Maravilhoso. sem assim. palavras. E artistas Inspiração pura aqui pra total. gente. Tem até Chico Liberato, hein? Tem Chico Liberato. Pois é. Então, é isso. Até a próxima. Beijo. Muito obrigada, querido. Amei.